Sou Rodrigo Margalho, advogado, especialista em planejamento patrimonial familiar. Como eu informei para vocês no vídeo anterior, os bilionários fazem o seu planejamento sucessório através da constituição de uma holding familiar. Mas você não precisa ser um bilionário para ter sua própria holding. Basta que você possua um imóvel ou mais para que você tenha economia de tributos, segurança para seus herdeiros e proteção de todo o seu patrimônio. Vamos dar como exemplo que a sua família possua um imóvel avaliado em R$ 1 milhão e que o patriarca, infelizmente, veio a falecer. Se a sua família não realizou o planejamento sucessório, terá que ser aberto um inventário para que o bem possa ser partilhado. A partir daí, começam os gastos. O ITCD é o Imposto sobre Herança e a sua alíquota máxima, na maioria dos estados brasileiros, é de 8%. Sua família, então, no exemplo dado, terá que pagar R$ 80 mil a título de ITCD à vista. A sua família terá que contratar um advogado para abrir um processo de inventário. O valor dos honorários no inventário varia entre 6% a 10% do valor dos bens deixados. No caso em questão, os honorários ficariam entre 60 mil a 100 mil reais. Então, até o presente momento, a sua família já teria gasto entre 140 a 180 mil reais. Existem também os gastos nos cartórios. Qual a família cujo patrimônio se resume a um imóvel avaliado em R$ 1 milhão e que possua de 140 a 180 mil reais para gastar com o inventário? O valor do imposto de herança e as despesas com o cartório terão de ser pagos à vista. O valor dos honorários do advogado poderá ser parcelado, mas isso ficará a critério do profissional contratado. No exemplo em questão, colocamos que o advogado cobrou 10% de entrada dos seus honorários. Então, se a sua família não dispuser de pelo menos 100 mil reais à vista para pagar as custas do processo de inventário, a sua família terá que se desfazer do imóvel para poder honrar esse compromisso. E o investidor que vier a comprar este imóvel fará essa compra com deságio, tendo em vista que o imóvel está dentro do processo de inventário. Estimamos que, em média, sua família perderá entre 25% a 30% do valor dos seus bens no processo de inventário. E se a sua família resolver se desfazer dos seus bens, ela poderá perder até 45% do valor de todos eles. E para quê? Para nada. A sua família capitalizou o Estado, dilapidando o patrimônio adquirido ao longo de muitos anos e como resultado de muito esforço, a troco de nada. Tudo em função da falta do planejamento sucessório. Uma das vantagens tributárias entre a holding familiar e o inventário é que na holding familiar você tem a imunidade do ITBI, que é um imposto municipal, e essa imunidade ela é garantida pela Constituição Federal. Na maioria dos municípios, esse percentual de ITBI gira em torno de 3% sobre o valor do bem. Outra vantagem tributária diz respeito às alíquotas de imposto de renda da pessoa jurídica. Normalmente, essas alíquotas se postam bem abaixo das alíquotas de imposto de renda da pessoa física. A imunidade do ITBI também ocorre quando o proprietário dos bens que foram integralizados na holding quiser desistir de tudo e retornar os bens para a pessoa física. Isso não é vantajoso
e eu também não conheço nenhuma pessoa que tenha feito isso. É importante informar para vocês que existe a possibilidade de parcelamento do ITCD no caso da holding familiar no momento da doação das cotas da holding para os herdeiros. No inventário, o valor do imposto é cobrado em relação ao valor de mercado do bem. No caso da holding familiar, o imposto poderá incidir sobre o valor descrito no imposto de renda do proprietário dos bens, que na maioria das vezes se posta bem abaixo do que o valor de mercado. Podemos notar, portanto, que é muito vantajoso fazer o planejamento sucessório através da constituição de uma holding familiar. Essa economia pode chegar a mais de 70% em relação ao inventário. Me acompanhe.